Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita, nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família, tua família, nossa família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A paróquia Nossa Senhora das Graças, área pastoral de Vitória, tem a alegria, a honra de receber Padre Jackson Pimentel, paróquia São Francisco de Assis, em Jardim da Penha. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado, Padre Fernando. Obrigado a todos vocês da paróquia que me acolhem. Muito obrigado pelo convite, viu? Um prazer, uma alegria estar aqui, um divertimento, né? Estar aqui contigo. Que maravilha. Padre Jackson foi o meu contemporâneo no Seminário Arquidiocesano, Nossa Senhora da Penha. Fizemos o curso de filosofia, posteriormente o de teologia. E é interessante que Padre Jackson e eu, então seminaristas, né? Sempre que tínhamos a oportunidade, mas principalmente, Padre, eu me recordo da festa da Penha. O Seminário Nossa Senhora da Penha tem uma participação junto com os religiosos na festa da Penha na segunda-feira, naquela missa das 7 horas. 7 horas da manhã, nossa, velho. E era muito bacana e poder receber o Senhor aqui nessa noite, para mim é uma alegria, porque me lembra também esse momento, esses momentos do seminário, o tempo de formação, que bom. E a gente começou cantando e no seminário a gente fez dupla, muitas vezes cantando nas missas, missa de acolitado, leitorado, de missão às ordens, a missa da festa da Penha, quando nós éramos chamados para ir nas paróquias, cantávamos junto. Então a gente era requisitado. É porque não tinha ninguém, né? E os nossos ensaios, lembra? Sim. Polêmicos, né? Escolher o repertório, escolher tom, os meninos aqui já viram, já. Tem que abaixar o tom, tem que levantar o tom. Mas divertido, de saudosa memória, gostava muito. Tudo isso faz parte da nossa história enquanto vocacionados. Hoje, ordenados presbíteros para o serviço da Igreja Particular de Vitória. E, enfim, hoje nossa igreja, vivendo esta Semana Nacional da Família, Arquidiocese de Vitória, Paróquia Nossa Senhora das Graças, também as demais paróquias aqui, e fazer, né, trazer presente a realidade de nossas famílias. As famílias que, inclusive, aquelas que mais necessitam, estão sendo assistidas pela campanha Condividir, de nossa arquidiocese, outras iniciativas das paróquias, celebrar as nossas famílias, celebrar este dia, celebrar essa semana, é sem dúvida um presente de Deus para todos nós. Ao lado do Padre Jackson, né, o nosso irmão Frank, que é aqui da comunidade Nossa Senhora da Consolação. Que bom, meu irmão, bem-vindo mais uma vez. O Luciano, que faz parte da PASCOM, da equipe pastoral, né, da comunicação, sempre está conosco e leva até você nessa noite essa transmissão. Padre Jackson. Oi. E
Junto conosco está a Pastoral da Família, o Encontro de Casais com Cristo, SCC, também Famílias em Pé. E eu tenho aqui... São movimentos da sua paróquia? São movimentos aqui da paróquia de Jucutuquara. Ah, legal. E eles estão nos encaminhando algumas perguntinhas sobre a família. Então hoje vai ser um pouco assim. Nós partilhamos as questões de família, enfim, a nossa experiência também à frente das paróquias, dando essa contribuição, o nosso pastoreio, e também as músicas, as canções, e aí nós vamos embalando, né, todo esse momento, vivendo propriamente essa Semana Nacional da Família. A gente fala sobre a família, relembra o nosso tempo no seminário, cantamos junto, e depois a gente fala mais um pouquinho de família e vamos caminhando. Exatamente, Padre Jackson. Bom, Padre, o senhor tem quantos anos de ordenado? Então, Padre Fernando, agora, próximo domingo, dia 16, eu faço 5 anos de ordenação presbiteral. Que bênção, né? É graça de Deus na vida do sacerdote. Fiquei 4 anos e meio em Guarapari, né? Vigário na Nossa Senhora da Conceição durante 1 ano e meio, depois pároco do Beato Padre Eustáquio, 3 anos e meio, e vim para cá, para Vitória. Agora em janeiro, estou vigário na paróquia de São Francisco de Assis. Lá o pároco é Padre Denilson, que foi o nosso reitor no seminário. Foi nosso reitor, é verdade. Padre Jackson, o segmento família aqui da paróquia nos enviou algumas perguntas. Como o matrimônio pode ser fonte de santificação? Primeiro que a gente tem que entender que o matrimônio é um sacramento. E os sacramentos, eles significam e realizam aquilo que significam. E acreditamos que os sacramentos são ações do próprio Cristo, que, pela força do Espírito Santo, vivifica a igreja. Então, o matrimônio é uma ação de Jesus Cristo. Mas como nós vamos comparar essa ação de Jesus Cristo como a união entre um homem e uma mulher, que é, de uma certa maneira, a coisa mais natural do mundo, né? E aí, quando a gente está rezando o matrimônio, tem uma leitura que vai falar justamente, né? Esposo, dê a vida pela sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Mulher, sede submissa ao teu marido, né? Hoje, naquele tempo, uma realidade bem patriarcal. Hoje sabemos que essa questão dessa palavra, né, ela acaba chegando meio pejorativo, mas não tem nada disso, né? Até porque Jesus esteve do lado das mulheres, da família. Ter essa mesma relação, olha, ser capaz de dar a vida um para o outro, ser capaz de se entregar totalmente para o outro. O objetivo, então, do marido é se doar para a esposa, fazer dela mais feliz, fazer dela mais santa. Aí diz a palavra, né? Sem pecado, sem mancha, sem ruga, né? Tentar fazer com que ela encontre a Deus através do seu servir. Então, o servir do marido é estar à disposição da esposa. E assim ele também vai se santificando, né? Quando eu me dou, isso de uma maneira muito gratuita, muito entregue, eu também recebo. Não é interesseiro, mas é a consequência dessa doação, de assumir essa vocação. E a esposa também. Ela se doa para o marido, o santifica, faz ele chegar mais perto de Deus, e ela também vai chegando perto de Deus. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, fazendo bem um para o outro, eles estarão fazendo bem a si mesmos. E aí conseguirão fazer essa caminhada, né? Eu falo, o matrimônio, ele começa aqui e termina no céu. Na verdade, ele continua no céu, porque os dois trilham juntos um caminho para a vida eterna, não de uma maneira individual, não de uma maneira egoísta, mas de uma maneira de uma comunhão, de uma soma. Também porque o matrimônio é feito de 2 pessoas inteiras, né? Essa questão da metade da laranja, ninguém quer uma pessoa pela metade. Então, a gente quer uma pessoa inteira. Eu tenho que ser inteiro para poder estar junto com essa pessoa. Então, a minha inteireza com a dela vai somar, e vai se multiplicar, e vai se expandir, e aí as coisas vão acontecendo. Então, a construção do reino de Deus.
que é para onde estão voltadas todas as vocações. O matrimônio contribui diretamente para a construção do reino de Deus. É interessante o que o senhor diz, padre, porque nesse caminho matrimonial precisa haver esse andar lado a lado, né, de mãos dadas. E aí é importante porque quando um fraquejar, o outro estende a mão e ajuda a levantar, né? É uma caminhada que não se faz sozinho. E esse caminho é o próprio Cristo. Jesus é esse caminho, e nesse matrimônio o casal é convidado a trilhar na direção do Pai, na direção de Deus, de mãos dadas, podendo ajudar um ao outro, né? Sendo esteio um para o outro. Então, ligados a Jesus, eles trabalham a indissolubilidade, não é? Eles não se separam. Essa palavra é difícil, nossa, né, padre? difícil, olha, suei aqui agora. Então, eles trabalham essa indissolubilidade matrimonial. E a fidelidade, quer dizer, eu a amo para sempre e eu amo esta única mulher. Não haverá uma outra mulher, não existirá uma outra mulher. E meu amor não vai ser dividido. Ele vai ser para esta pessoa, por isso que a fidelidade, e vai ser para sempre, vai ser de uma maneira única. E é assim que Jesus ama a igreja. Porque a igreja tem pecado, a igreja tem altos Santa e e baixos. pecadora. E Jesus não deixa de amar, mas ele perdoa, ele dá uma nova chance, ele age com misericórdia. Então é o exemplo, é um relacionamento exemplo que precisamos de ter dentro da relação a dois. Os dois precisam de ter misericórdia, os dois precisam de ter paciência, aí tem que buscar junto as virtudes para caminhar conforme o Espírito Santo, trabalhando então essas propriedades da união matrimonial, desse contrato, né, que eles fazem um com o outro, mas diante de Deus, e diante de tantas testemunhas que vão ali se alegrar com a felicidade também deles. Então tem o que liga mais o matrimônio é essa questão, né? Indissolubilidade e fidelidade, as mesmas coisas que tiveram Jesus. E exatamente essa é a próxima pergunta, padre, que o segmento família nos encaminhou. Como as famílias podem servir ao Senhor com fidelidade? Aproveitando que o senhor falou, né, essa palavra tão forte para nós, né, tanto para as famílias, os casais, sobre o sacramento do matrimônio, e nós também como presbíteros, servidores do reino de Deus. Eu acho que tem que ser fiel no pouco e tem que ter muita noção dos seus limites, né? Porque, como eu falei, precisamos de ser um suporte uns para os outros. Na verdade, foi você que falou. Ajudar um ao outro, né? E estar suportando um ao outro. Dar suporte para que o outro possa crescer. Então, acho que quando a gente começa a exigir muitas coisas, a gente para de olhar um pouquinho para as nossas limitações. Dentro da família, todo mundo tem limitação, todo mundo tem defeito, e a gente precisa de aprender a somar as coisas e realmente extirpar de casa, através, principalmente do diálogo, aquilo que não convém. Aí eu falo assim, ó, gente, o esposo, ele não tem uma bola de cristal. Ele não vai adivinhar, mesmo com 5 anos de casados, com 10 anos de casado, o que está na cabeça da esposa. Ele não vai saber que hoje ela está a fim de comer alguma coisa que ela não quer cozinhar. Ele não vai adivinhar que ela quer sair para jantar, ou que ela quer ir em algum lugar, ou deseja alguma coisa para os dois. Ela precisa de falar. Quem comunica não se estrumbica, né? Quem comunica vai longe. Então, o matrimônio é feito através de um diálogo. E nesse diálogo constrói. Diálogo sempre constrói qualquer relação. Então, marido e mulher que não conversam em casa, que dormem virados um para o outro, com a cara emburrada, que fica dias sem se falar, e isso não é sinal de que os dois estão assumindo a missão deles, a vocação deles.
Ah, eu fico assim, daqui 3 dias eu estou falando. Mas 3 dias é muito tempo, a pessoa pode morrer nesse meio tempo, pode acontecer um monte de coisa, né? E o remorso vem, o arrependimento, podia ter feito isso, podia ter falado aquilo. Não, precisa de acertar. Mas não como um foco o egoísmo. Ou não apontando, né? Você fez isso, isso e isso. Porque dentro do matrimônio também, se está alguma coisa errada, os dois estão errando. Né? Alguém não está fazendo a sua parte, está cansando o outro, e o outro cobra demais, e essas coisas acontecem dessa maneira. Precisa acontecer de uma maneira equilibrada. Eu estou no meu matrimônio para servir ao Senhor. Essa é a minha missão. Então, eu preciso de colaborar. Uma das coisas que eu fico pensando, e a igreja prega muito, é a questão desse dom gratuito, né? Esse amor, doação, que é muito exigido de todo mundo, né, que está na messe. A nós, padres, por exemplo, né, a gente faz sem ver a quem, está ali ajudando o próximo, mas a gente é muito amado, e a palavra de Deus nos assegura isso, né? Você que deixou pai, mãe, irmãos, bens, terra, irá possuir 100 vezes mais pai, mãe, irmãos, terras, com tribulações. Então, a palavra de Deus não nos abandona. Não está dizendo que vai faltar na gente porque a gente vai dar para o outro, que a gente vai se entregar para o outro. Então, se nós que vivemos de celibatariamente, né, não casamos, nós somos abastecidos por Deus, por essa reciprocidade, o matrimônio precisa de ter reciprocidade. Por isso que existem direitos e deveres do matrimônio. Então, você está fazendo isso, você fica me cobrando. Eu acho que tem uma certa hora que tem que cobrar mesmo. Porque você está deixando de fazer a sua parte. Você está deixando de cumprir a sua missão. Então, tem coisas que dentro do matrimônio, a gente não pode só dar de si. A pessoa vai se esvaziando. Isso acontece muito mais com as mulheres, né? Se a gente parar para pensar. Se esvazia mais, toma mais responsabilidade sobre si, como se o matrimônio dependesse dela. Não, matrimônio depende dos dois. Se ela persistir num matrimônio que não depende dela, ela vai sofrer a vida toda. Aí vai acontecer traições, irão acontecer várias coisas ruins que vai maculando ela, já deixando ela mais amarga, mais fria, ou ele também, né, mais amargo, mais frio, e aí as coisas vão tá dentro de casa com o inimigo. Estou empurrando com a barriga esse negócio, porque eu fiz um juramento diante de Deus, porque minha família é muito católica, porque Ave Maria vai todo mundo falar mal de mim se eu por acaso separar, mas aí, se é para viver junto, que viva bem. Entre o diálogo nessa vida, faça essa caminhada acontecer, cresçam juntos, que é muito importante, e é exemplo para os filhos e para os demais casais da comunidade também, né? Isso, padre. E o senhor fala desse diálogo, e tem que haver, né? O casal, a família, a sociedade, né? A família é base da sociedade. E em muitas situações há a discussão, e aí não resolve o problema, não traz luz para aquela situação. E aí qualquer discussão, uma outra discussão, aquele problema ele volta, né? É como se vivessem novamente aquela situação, e isso é um desafio no matrimônio. Não se perdoa, né? Porque esquecer algumas situações não se esquece, mas se cicatriza. Você olha para aquilo e você percebe que a ferida já não está mais aberta, mas está ali, para mostrar que teve uma história, que teve uma superação. Por isso é necessário o perdão, mas o perdão de coração, não é dizer simplesmente, eu te perdoo, não da boca para fora, de modo algum. Mas externar esse perdão é trazer de dentro, é apresentar a vontade, o desejo de perdoar o próximo, ir em frente, olhar e continuar olhando para frente, dando apoio ao outro, à outra, para que possam crescer, assim como Jesus Cristo em graça e em sabedoria. Determinação, comprometimento, sabe, dos dois, respeito, essas coisas para poder fazer durar, né? Durar de qualquer jeito também, a gente vê muitas pessoas doentes em relacionamentos tóxicos e enfim. Então, precisa de ter qualidade. E qualidade é saber que estão ali à disposição do Senhor. Exatamente. Padre, para que tudo isso aconteça, é necessária a força do Espírito Santo.
É de Deus que vem essa força, é Deus que nos dá coragem, é Deus que nos impulsiona a servir com amor, com fidelidade, a viver a proposta matrimonial, a viver a proposta do sacramento da ordem, enfim, a viver isso que é do coração de Deus e que se estende ao nosso coração. E o coração de Deus, ele sempre quer o que é de melhor. Peçamos a Deus que envie seu Espírito Santo sobre todos os casais, sobre as famílias de nossa paróquia. Envie a você que nos acompanha nesta noite, que tem acompanhado a programação da Paróquia Nossa Senhora das Graças ao longo destes dias, Semana Nacional da Família. Uma grande oportunidade que os casais têm de pensar sobre a família, de pensar determinadas posturas, e Deus vai nos orientando, vai nos exortando, vai nos admoestando também. É necessário a escuta, né? Precisamos ouvir atentamente a voz de nosso pastor, o próprio Jesus Cristo. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito
ser fluir em mim. E nós damos continuidade às perguntas aqui do segmento Família. Padre Jackson, quais são os medos que atrapalham a responder ao chamado de Deus? Essa pergunta está mais no âmbito vocacional, né? Muitos, né? Não acredito. Ó, aí eu acho que isso é até particular, né? Porque abraçar o chamado é renunciar a tantas outras possibilidades de ser alguma coisa na vida, né? Então, assim, primeiro que todos nós temos um chamado. Mais cedo ou mais tarde, vamos ter que fazer escolhas em relação a isso. E essas escolhas, pela fé, acreditamos que seremos realizados e felizes fazendo essas escolhas e vamos abandonar outras escolhas que também talvez poderiam nos fazer felizes, mas fizemos uma opção. E aí, vivendo em Cristo, de uma maneira mais entregue, na certeza de que Ele não nos abandonará, porque Ele não nos abandona. Então, assim, imagina uma pessoa que vai sair de sua casa, um jovem, com a sua rotina dentro de casa, com todos os cuidados da família, e unir-se à sua esposa e a noiva, unir-se ao seu noivo, quer dizer, uma realidade muito diferente. Imagina uma pessoa que está perto de casar, como é que vai ser? Como é que vai ser cuidar de uma casa? Como é que vai ser prover isso tudo? Porque ainda, não estou falando de filhos, não. Estou falando das duas pessoas ali, mudando a rotina delas. E aquele meu noivo, aquela minha noiva, que eu convivia de uma certa maneira, não em tempo integral. Eu tenho o meu trabalho, mas eu dormia na minha casa, eu convivia com meus pais, com a minha mãe, com meu pai e com minha mãe. Como abrir mão disso e agora viver ali, só eu e ele, de uma maneira integral? Então, é um desafio. Medo, mas Deus vai encorajando. É crer que isso acontece pela fé, porque duas pessoas unidas, duas pessoas se unindo. Se não for pela força do Espírito Santo, meu filho, na hora que vier as dificuldades, na hora que chegar, ficar muito mais claro e evidente as limitações, porque quando você está longe, você enxerga embaçado. E aí você não enxerga bem, não conhece bem. Mas na medida que você se aproxima, você vai enxergando traços, vendo detalhes. Então, assim, quando você está namorando, por mais que o namoro é um tempo de conhecimento, não se conhece tudo. Está noivo, por mais que o noivado seja mais profundo, talvez, do que o conhecimento no namoro, mas não conhece tudo. E aí você vai chegar em casa, você vai perceber detalhes. Pode ser que você enxergue muitas outras qualidades que você não tinha enxergado ainda, mas também muitos outros defeitos que você não tinha enxergado ainda. E aí, pela força do Espírito Santo, tendo paciência com uma pessoa como ela também vai ter que ter comigo. E assim, na vida de padre. Tem que ser recíproco. Na vida de padre também, né? Porque eu falava assim, uma coisa é ser padre, uma coisa era o padre quando eu era leigo. Outra coisa era o padre quando eu era leigo, mas dentro do seminário. E outra coisa é o padre olhando a vida de padre e eu sendo padre. Então, assim, existem desafios diários, né, para viver a vocação. Existem problemas que impedem pessoas de desempenhar a sua missão, mesmo elas já tendo dado sim. Então, é Deus. Então, voltar o coração para Deus, se capacitar em Deus, se acercar de Deus, para poder dar sentido à vida e à missão. Então, tem que buscar, senão se perde. Mesmo já tendo respondido sim, pode se perder. Aí, antes de eu entrar no seminário, eu tinha começado a cantar na banda. Eu tinha um ministério lá na minha igreja, Divina Providência, e a gente tinha começado a cantar. O primeiro ano que eu estava cantando na banda, estava todo mundo divertido. Eu também era funcionário da paróquia e conheci o padre mais proximamente e tal. E aí foi o ano 2006 que eu comecei a fazer os encontros vocacionais. Só que a minha mãe tinha muito receio, né? Porque a mãe guarda a gente e
protege. Então não é só comigo, com os meus irmãos também. Os dois são casados, têm filhos e tudo. E ela era muito protetora. Então ela estava com medo não ela estava com medo de perder um filho. Ela estava com medo de perder o filho, que estava lá embaixo da saia dela, e aquela coisa muito, muito assim. Quantas mães, padre, hoje ainda têm esse medo de perder o filho nesse sentido, né? Romper isso, aí ter que romper isso foi algo, porque, tipo, até inventar que o meu pai não ia gostar, que não ia aceitar, que ele ia me matar, que ia acontecer e tal, várias coisas. Isso aconteceu. Então ela chegou a fazer, imagina eu com 20 anos de idade, né, com uma mentalidade muito aquém do que eu tenho hoje, desenhando na minha cabeça meu pai como se fosse um monstro, porque a minha mãe estava com medo de perder o filho. E aí fui rompendo isso. A minha relação com meu pai, graças a Deus, hoje é maravilhosa. A minha relação com minha mãe, hoje ela adora ser a mãe do padre, né? Então antes era aquela dificuldade. Mas aí eu tive alguns medos. Primeiro, o medo de contar para meu pai. Segundo, o medo de perder, que se tem mesmo, assim, apesar, como eu falei, né? Com Deus a gente tem 100 vezes mais. Qual o nome da mãe, padre? Dona Carmen. Dona Carmen. Antes era o filho da Dona Carmen, agora é a mãe do padre. É a mãe do padre. É verdade, é verdade. E então tem esses medos, né? Vai mudar de paróquia, fico com medo. Mas você vai. Eu acho que a questão o medo não pode paralisar a gente. É confiando em Deus que a gente vai seguindo. Isso que eu ia dizer, padre. O medo, ele não pode nos paralisar. É um desafio que está diante dos nossos olhos e que nós precisamos superar. Né? Mas nós não vamos conseguir superar os desafios da vida matrimonial, o sacramento da ordem, enfim, nós não vamos conseguir superar os desafios da vida se nós não confiarmos em Deus. Nós precisamos depositar inteiramente nossa confiança naquele que nos amou por primeiro. E não é qualquer amor. Né? O amor de Deus é amor incondicional. Então, aí você vai deixar pai e mãe para unir-se à sua esposa, o seu marido. Você vai deixar emprego para você entrar no seminário, vai deixar, às vezes, um relacionamento, se a pessoa já tiver. Na família, você vai ter que deixar ciclos de convivência, e assim também como dentro do seminário, vai deixar ciclos de convivência, mas depois você vai entendendo que você não vai perder nada, e que você soma, que você agrega, você ganha muitas pessoas que te querem bem, você está cercado de pessoas que buscam a mesma coisa, cheia de limitações, cheia de pecado, mas assim que buscam essa comunhão, essa resposta a Deus, né, no discernimento, ali no dia a dia. Padre Jackson, como identificar em nossas famílias virtudes e qualidades no dia de hoje? O mundo de oportunidades, os atrativos que o mundo nos apresenta, mas como nós conseguimos identificar nas nossas famílias as qualidades, virtudes e qualidades? O Papa Francisco tem falado sobre a igreja em saída. E é importante que nós tenhamos muito claro isso. A igreja que está de portas, que está de coração aberto para acolher a pessoa. Assim como Jesus Cristo acolhe o pecador. Mas, Padre Fernando, eu acho que os gestos de bondade que acontecem dentro da família da gente são sinais da presença de Deus. O menor gesto de amor já é Deus se manifestando. Sabe? Eu acredito que essas coisas, elas acontecem. Elas não são sistemáticas assim, né? Mas um pai e a mãe que buscam virtudes, abandonar o mal e o pecado e se empenhar no desempenho da sua vocação como marido e mulher, porque é o que vem primeiro, né? E depois vem os filhos, aí eles serão marido e mulher, pai e mãe. Então vai ser marido e pai, mulher, esposa e mãe. Então, e conseguir passar essas virtudes, quando vem uma criancinha se apresentar lá na igreja, eu pego ela no colo e ergo e falo assim, que ela conheça o amor de Deus através do amor com que será amada pelos seus pais. Então, assim,
você vai sentir a presença de Deus a primeira vez na sua vida através dessas pessoas que estão cuidando de você. E aí o pai e a mãe participam da graça divina da criação quando concebem, né? E isso é muito bonito. Quer dizer, que coisa tão divina, que coisa tão sublime você gerar uma criança participando da obra do Criador, né, do próprio Deus, e ali ser sinal da presença de Deus para aquela criança que vai aprender tudo, seguindo o exemplo do pai e da mãe, e aí vai aprender a ser virtuoso, vai aprender também a ter vícios, vai aprender coisas boas, e vai ser constituída de caráter, de moralidade. Eu entrei na igreja com 15 anos de idade para fazer crisma, só que eu não precisei de ir para a catequese para saber que matar era errado, que pegar as coisas dos outros é algo errado. E aí você vê grandes assaltos, pessoas sendo assaltadas em vários lugares e tal. Aí você lembra da sua mãe quando você aparecia dentro de casa, na sua pochete, um lápis que não era seu, e ela falava assim: de quem é isso aqui? Amanhã você devolve para a pessoa, porque é errado pegar isso. São pequenos gestos, mas Sim. que fazem muita diferença. A primeira leitura da primeira leitura de domingo, né, 1 Reis, vai falar de Elias que entra na gruta no Moabe, lá no monte, no Horebe. Isso. E aí quando chega lá, Deus fala com ele que vai se manifestar. Aí vem o vento, vem o terremoto, vem o fogo, e o Deus vai se manifestar na brisa leve, na brisa suave. Pode fazer várias interpretações. Primeiro, que Deus pode se manifestar do jeito que Ele quiser, aonde Ele quiser, de uma maneira apoteótica e de uma maneira tão simples. Mas ali Ele quis se manifestar de maneira simples. E até porque a nossa vida, ela não é cheia de aventuras, né? A gente vive um ordinário. A gente acorda, toma banho, vai para o trabalho, às vezes não toma café, às vezes toma, ou vai para a escola. E aí, se a gente parar para pensar, a nossa semana é uma rotina. E não acontece, tem que acontecer algo para eu poder perceber virtude. Algo extraordinário. Tem que acontecer algo espetacular para eu perceber a presença de Deus. Tem que acontecer, eu falei, gente, se for depender disso, a minha vida, nunca senti Deus, porque não existem coisas... Claro que aconteceu, né, gente? Aconteceram algumas coisas, mas não foram essas coisas que determinaram a minha caminhada ou que me fizeram perceber dons ou não, mas foi o ordinário. O ordinário é saber que Deus tem providenciado. Quando eu acordo, o meu café está pronto, porque meu pai sempre fez o café de manhã para mim. Um cuidado dele para comigo, que é do próprio Deus, né? A minha mãe cuidando de mim nos afazeres e também nas preocupações dela. A minha convivência fraterna com os meus irmãos. Quer dizer, coisas simples do dia a dia que manifestam o amor de Deus por nós. Então, assim, temos que dar valor para coisas simples. Temos que deixar nosso tempo acontecer com as pessoas que estão ao nosso redor. Amém. Vamos de música? Vamos. Qual é a minha? Nas asas do Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fadigar.
Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar. Recebo dele asas E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia. Posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. E nós confiamos em Ti, ó Deus, porque queremos voar, queremos alcançar o que o Senhor preparou para todos nós, o que o Senhor preparou para mim, o que o Senhor preparou para você que nos acompanha aí de casa, para você, família, você, casal, que nos acompanha, elevar o mais alto que nós pudermos, o desejo de viver a proposta evangélica, o desejo de viver a radicalidade do Evangelho. Busquemos, portanto, as coisas do alto. Busquemos as coisas de Deus. Amém. Padre Jackson. Tem mais pergunta? Pois é. Agora, Padre, nos tempos do seminário. Naquele tempo. Naquele tempo. Ai, gente. Um tempo de graça, né, Padre? Foi um seminário. Na verdade, eu amava ser seminarista. Nossa, mãe, a dinâmica do seminário era muito boa. E os conflitos, o crescimento. Eu falo com as pessoas: olha, eu cresci no seminário, eu acho que se eu tivesse vivido fora, eu não teria amadurecido o tanto que eu amadureci no seminário. Eu entrei no seminário com 21 anos. Saí com 29 anos, quer dizer, nossa, uma década praticamente lá dentro, e muitas coisas legais, experiências assim maravilhosas de que só quem viveu sente, felicidades, gargalhadas assim demais, muitos momentos. Como nós rimos. Como rimos. O momento da oração na capela, lembra? Não, nesse momento eu não ria não. Tá? Às vezes um falava uma palavra equivocada. Eu lembro do texto. Eu lembro das vias sacras, que eram divertidíssimas. Aí a gente ia caminhando no quintal. Aí teve uma vez que a gente chegando lá perto de Nossa Senhora, lá embaixo no portão. Imagem de Nossa na Senhora, imagem de Nossa Senhora, tinha um formigueiro. E aí era aquela penumbra.
Aí eu lembro que hoje é padre, né? Um amigo nosso seminarista que começou a sapatear em cima daquele formigueiro. E eu não aguentava de rir. Eu falei assim, gente, eu tô rindo que vê pecado, Senhor. Perdão, Senhor. Eu tô contemplando sua paixão. Então, eram assim, coisas muito cômicas que aconteceram na capela com o Padre Toninho, né? Finado Padre Toninho. Saudoso Padre Toninho. Era coisas divertidas. Também os desafios, né? Ser representante de comunidade, por exemplo, falar em nome da comunidade, e quando não tinha algo, tentar dialogar, e as situações interpessoais, né, os conflitos com os seminaristas e também com a formação, porque você acaba lidando com todo mundo, e essa questão de estar fazendo o melhor, né? Um tempo de construção. É muito, muito. Muito mesmo. Padre, o chamado à vida consagrada, como se deu? Quando eu entrei para fazer Crisma, em 2017, eu fiz uma experiência de missão lá em São Paulo. E lá, a primeira vez que alguém falou que poxa, você tem vocação para ser padre, parece que você tem vocação para ser padre. E eu vim de lá com aquilo no coração, não tinha falado com ninguém. E eu fui amadurecendo isso no ordinário da comunidade. Na comunidade eu fui coordenador da equipe de dízimo. Paróquia de origem? Paróquia São Pedro Apóstolo, Grande São Pedro, comunidade São João Batista. Participei depois do Crisma, participei do grupo de jovens. Depois do grupo de jovens participei da liturgia, também participei do dízimo, coordenei também equipe de música, e aí eu me identificava com aquela realidade de comunidade. Como eu falei, Nossa Senhora não apareceu para mim nem um anjo, nem nada extraordinário, mas uma identidade. São sinais. São sinais ordinários e de identidade. Eu falo assim, nossa, isso é para mim. Olha que um discernimento gostoso, natural, e como eu falei, precisa de vencer medos, precisei de vencer medos, precisei de vencer desafios, abrir mão das coisas para poder abraçar outras, mas foi algo muito natural, graças a Deus. Amém, Padre. E aí, a partir deste chamado à vida consagrada, concretamente vieram os encontros vocacionais. Como que se deu esse momento, né? De descoberta, de ter contato com o outro, aquele também que veio de sua realidade? Lá na paróquia nós éramos em 3. Eu faltei o primeiro encontro vocacional, na verdade, que eu estava meio indeciso. Fui no segundo encontro e depois não parei mais, né? Todos os encontros. E nós éramos em 18 jovens. Eu sei que no final só ficamos eu e o meu amigo, que era da minha paróquia. Aí fizemos o retiro juntos e o estágio juntos. E depois entramos no propedêutico juntos, ficamos lá e tudo mais. Na filosofia, no primeiro ano de filosofia, ele desistiu e eu fiquei. Só que depois fui agregado a uma turma de pessoas que já tinham passado pelo seminário, tinham voltado, regressos, né, que a gente fala, e outras pessoas que vieram de outros seminários. Então eu nunca fiquei sozinho, propriamente dito. Minha turma sempre tinha mais pessoas. E foi uma experiência muito, muito diferente, né? Os encontros vocacionais, quer dizer, todos voltados a trabalhar nessa questão, não só ser acompanhado pelo reitor, pelo vice-reitor, pelas psicólogas, né? Não foi um encontro só também, tiveram alguns encontros com psicólogas, e essa expectativa, uma expectativa boa que foi criada, né? E muitas pessoas torcendo por você também, junto contigo, para isso se realizar, né? Acho que é muito legal. E tudo está nas nossas mãos. Eu não acreditava muito nisso, não. Lá no seminário, eu ficava assim, não, tudo está nas minhas mãos, mas eles que deliberam sobre mim, eles falam para mim. Então, até hoje, eu acredito. Tudo está nas minhas mãos. Eu falei sim porque eu quis, estou aqui porque eu quero, falei sim lá atrás porque eu quis. Então, assim, a formação, ela falou, Jackson, você está... O conselho te aprovou... Não pode tocar, né? O conselho te aprovou para
continuar o seu discernimento vocacional. Eu podia falar assim, tá bom, não quero mais. Então, assim, em um momento... Nós somos livres o tempo todo. Em um momento isso estava na mão deles. Só que mas a decisão última minha, né? Deus permitindo. Mas, assim, a decisão última minha. E aí eu fui pensando, caramba, é tudo fruto de uma escolha. Então, minha escolha. Entende? Isso é gostoso hoje de olhar para trás e perceber. Que até hoje eu faço escolhas, né? Então, é algo interessante. E isso foi uma escolha. Escolhi contar para o meu pai, ele deu apoio, e aí eu cheguei entregue, escolhi dizer sim para cada etapa que eu ia passando, fui dizendo sim, até entrar no seminário. 1 ano de propedêutico, Casa de Formação Bom Pastor, 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, e a ordenação diaconal, e posteriormente ordenação presbiteral. A diaconal foi dia 12 de dezembro de 2014, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. E a presbiteral agora vai fazer 5 anos, no dia 16, que na verdade celebramos o dia de Nossa Senhora da Assunção. E esse período de formação comporta as dimensões espiritual, me ajuda, padre. Espiritual, pastoral, humano-afetiva, comunitária, intelectual. 5 dimensões. E a gente era convidado a crescer nessas dimensões, né? Humano-afetiva, espiritual, comunitária, pastoral, intelectual. Então, dá o nosso melhor para trabalharmos essas 5 dimensões. Que eu acredito que, para pensar, todo mundo deveria trabalhar essas 5 dimensões, né? Comunitária, intelectual, humano-afetiva, pastoral, espiritual, né? E aí zelava muito pela dimensão espiritual, como o ponto de partida para que as outras dimensões também fossem equilibradas, ter a dimensão espiritual equilibrada. E aí o seminário favorecia grandes momentos de oração, né? Primeiro a liturgia das horas, que nos reunimos na capela mais de uma vez por dia, 3 vezes, né? As 3 horas mais... E a missa diária também. A missa diária, o terço diário. O 10 para 6 da manhã, lembra? O terço era período, né? Às vezes era diário, às vezes era semanal, assim, o terço ficava assim. Mas adoração também, semanalmente, tinha uma possibilidade de crescer nisso, né? De rezar e tudo mais. Missa 5h50 da manhã. E cantava na missa 5h50 da manhã. Tem essa questão. E aquele que estava na escala do café? Acordava mais cedo, 5 horas da manhã. Para poder... Escala do café, ainda tinha que cantar na missa às vezes. Essas coisas do ordinário, né, do dia a dia, a gente que arrumava. Escala do café, escala da louça, arrumar a louça, lavar a louça, limpar uma área da casa, dividir às vezes essa área de limpeza com outro colega que não era tão aciado assim. Então, assim, tinha dificuldade. Aí que vinha a convivência, vinha os atritos, mas vinha também a beleza da coisa, né? Se a gente não consegue cuidar de coisas tão mínimas assim, né? Que dirá de tudo. Se a gente conseguir arrumar o nosso quarto... Aí eu lembro uma vez que a nossa terapeuta pegou a gente no grupo. Aquele dia eu fiquei orgulhoso de mim. Pegou a gente no grupo e falou assim: hoje vamos fazer diferente. Vamos visitar o quarto de vocês, você lembra? Que dia foi esse? Dia. Aí saiu todo mundo querendo, umas pessoas querendo ir antes no quarto para poder dar uma geral e tal. E eu feliz da vida. Meu quarto era o último lá do corredor, menor um pouquinho. E ela foi no meu quarto e quando chegou, abri os guarda-roupa. Eu falei, nossa, limpei o quarto um dia antes. Tinha lavado o banheiro, tinha arrumado meu guarda-roupa, estava tudo certo, minha roupa de cama estava bonitinha, esticada, e ela chegou lá e eu pude receber todo mundo, né? Alguns quartos tinham um pouquinho mais de dificuldade, mas assim... Na dimensão pastoral, nós temos uma grande riqueza, porque nós passamos pelas paróquias, né? Algumas paróquias da Arquidiocese de Vitória. Quais paróquias, padre? São João Batista, Cariacica Sede, depois São Francisco de Assis e Laranjeiras, depois Campo Grande, Bom Pastor Campo Grande, finalizei na paróquia Bom Jesus, Novo México, Vila Velha. Fiquei aí na época orientado pelo padre Van Dyck, depois o padre Lúcio,
Padre Edemar e Padre Nietzsche. Isso é uma riqueza de fato, porque você faz a experiência pastoral com outros padres. Então, a forma como o outro padre conduz, né? A igreja tem as suas normas, né? E cada padre com o seu jeito, né? De apresentar a pastoral, de conduzir o povo de Deus. Maravilhoso. Você está com o povo de Deus também, de uma maneira mais leve, porque a gente sabe que o seminarista está ali, aí planeja formação, constrói as coisas junto com o povo de Deus, ouve bastante, participa da vida das pessoas, sai com um grupo de jovens, faz dinâmicas, atividades. Então, isso agrega a dimensão pastoral, que depois, hoje, como padre, você pensa em coisas que deu certo, que deram certo na sua época de seminarista, você reproduz isso, você tem criatividade para poder, diante de um desafio pastoral, quer dizer, foram 4 realidades diferentes, mas dentro das paróquias existem comunidades com realidades diferentes, e aí você vai agregando coisas, somando coisas, às vezes, poxa, deu certo isso aqui nessa paróquia, e aí quando você está na outra, você lembra daquilo que deu certo, você quer fazer de novo, aí você adapta aquilo para a realidade pastoral, é muito bom, muito bom, muito bom. É importante que as pessoas conheçam o Seminário Arquidiocesano, Nossa Senhora da Penha, que fica na Praia do Suá, aqui em Vitória. Reitor, Padre Jorge Campos, vice-reitor, Padre Arthur. É importante porque os nossos paroquianos, né, de modo geral, as pessoas contribuem com isso, com o crescimento do seminarista. Como é boa essa relação seminário e paróquia. E a questão mais legal é essa questão da interpessoalidade, eu acho, porque você se deixa um pouquinho para aquelas pessoas e recebe um pouquinho delas. E aí, toda paróquia que você passa, você cria vínculos, amizade, e respeito, carinho, e você vê isso depois, no dia a dia, quando você encontra todo mundo junto, por exemplo, na festa da Penha. As pessoas vão te encontrando das paróquias que você foi, e você nem lembra. As crianças miudinhas que já cresceram, já são... Padre, e aquelas fotos que a gente vê quando era seminarista? É verdade. Que vergonha, né? Muito bom, tudo muito bom. Você que é jovem, está nos acompanhando aí de casa, né? Pode ser um vocacionado ao seminário. Então, faça um convite, padre, aos nossos jovens que queiram ingressar nos encontros vocacionais. Não necessariamente fazer os encontros vocacionais quer dizer que você vai ingressar no seminário. E estar no seminário também não significa que você vai ser padre. É um discernimento. Então, você que é jovem, vale a pena fazer um encontro vocacional. Eu estou namorando, vale a pena fazer um encontro vocacional. Eu estou solteiro, vale a pena. Vale a pena porque são trabalhadas dimensões na sua vida. Então, te ajuda no autoconhecimento. E principalmente no conhecimento da vontade de Deus. E é importante, você se abre à vontade de Deus, né? E vai tendo clareza das coisas. Como o padre Fernando falou, não é porque eu vou fazer encontro vocacional que eu vou ser padre. Ou porque eu estou no seminário que eu vou ser padre. Mas, assim, a igreja vai legitimando isso e você vai colocando a sua vontade, a partir da sua identidade também com esse caminho. Vale a pena. É importante pela necessidade da igreja e pela nossa necessidade de completude também, né? Porque a messe é grande. Eu acredito que os operários precisam só de um estalinho assim para acordar, porque tem operário aí para essa messe. Aí só falta eles se chegarem. Exatamente. Então você pode procurar o padre aí da sua paróquia, pode também procurar o reitor do seminário. E é importante essa caminhada, né? A caminhada, nós viemos de uma paróquia, né? Assim como o padre Jackson veio da paróquia São Pedro Apóstolo, aqui na Grande São Pedro, eu vim da paróquia Nossa Senhora da Conceição em Viana Sede. Então, nós trazemos essa bagagem, né? Por menor que seja a bagagem, mas essa experiência da vida em comunidade. É verdade. Padre Jackson, nós já estamos finalizando, né? Esse especial Semana Nacional da Família. E hoje o senhor está na paróquia São Francisco de Assis, ao lado do padre Adenilson Schmidt. A experiência com os irmãos, como está sendo, padre? Muito boa. Acredita sim. O padre Adenilson foi meu reitor no propedêutico e também no seminário. Foi uma experiência gratificante. Está sendo uma experiência gratificante. E hiper tranquilo.
estar junto com ele lá, ajudando na paróquia, colocando à disposição. É um padre com bastante tempo de caminhada e tem muito a me ensinar. Fico feliz. Amém. Tudo isso nós apresentamos à nossa querida Mãe Santíssima, Senhora da Penha, é padroeira de nosso estado, é padroeira do nosso seminário, né? Nosso seminário traz esse título belíssimo de Nossa Senhora da Penha, Mãe de Jesus Cristo, Mãe de todos nós. Antes de encerrarmos propriamente, nós apresentamos a Semana Nacional da Família, as nossas paróquias, São Francisco de Assis, Jardim da Penha, Nossa Senhora das Graças, Jucutuquara. Que Maria leve ao coração sagrado de seu Filho Jesus Cristo as nossas intenções, aquilo que nós trazemos, que apresentamos diante do altar do Senhor, que ela interceda por cada um de nós, derramando toda a graça, toda a bênção sobre nossas famílias, nesse tempo de pandemia, onde muitas delas passam por dificuldades, é bem verdade, que Maria possa conduzir tudo isso. Maria passe à frente de todas essas situações e assim continue apontando para todos o caminho de seu Filho Jesus Cristo. Singela, doce, pura, Maria de José, Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. Teu nome é Maria de Deus. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por eles construir a nova vida, a nova vida. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por eles construir a nova vida, a nova vida. Mãe da obediência, da graça e do amor, que os homens se encontrem no filho desta flor. Teu nome é Maria de Deus, de Deus. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por eles construir a nova vida.
Maria Santa e fiel, Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhido, como filho escolhido, olhos voltados para o céu, e por eles construir a nova vida, a nova vida, a nova vida, a nova vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora das Graças, Rogai por nós. Nós temos um gesto concreto, né, do Círculo Bíblico, que aconteceu na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, aqui a paróquia Nossa Senhora das Graças. Muito obrigado a você que contribuiu com o alimento. A campanha com o Dividir, né, tantas iniciativas da Arquidiocese de Vitória, das paróquias, tudo isso tem contribuído para que as nossas famílias possam ter o pão de cada dia, né, em sua mesa. São famílias que estão sendo assistidas graças a também tua generosa, né, colaboração, tua ajuda, que faz a diferença. Padre Jackson, muito obrigado, né, pela sua participação, pelas belas palavras, pelo teu ministério, né, pela oportunidade de estar aqui, de partilhar sobre o matrimônio, sobre a tua vida sacerdotal. Que bom, que alegria. E o Padre Jackson é um grande amigo, desde a época do seminário, como dissemos no início, né? Cantávamos nas celebrações, crescemos juntos, né, Padre? Estudávamos, né? Nossa, fizemos algumas disciplinas. Obrigado, Padre Fernando. Assim, fiquei muito feliz em estar aqui com vocês, uma experiência bem diferente. Estava aqui todo amedrontado, já tinha falado antes para todo mundo, porque a gente não costuma fazer live, mas inclusive eu quero falar de uma live que vai acontecer segunda-feira. Eu vou fazer uma live do CD Minha Alegria, que é o CD que eu lancei ainda na paróquia do Bem-aventurado Padre Eustáquio. Então eu vou cantar algumas músicas do CD e algumas músicas que não são do CD, músicas católicas aí para o povo de Deus. A live ela vai ser transmitida pelo YouTube e pelo Facebook da paróquia São Francisco de Assis. Então, como eu sei que vocês vão estar passando para o povo, aí convite a todos para poderem participar. Como endereço, Padre? É Paróquia São Francisco de Assis, Jardim da Penha. Aí colocou lá tanto no Facebook quanto no YouTube, vai aparecer aí a página da paróquia. No próximo domingo, o senhor celebra o aniversário de ordenação. Na verdade, amanhã no caso, né? Exato. Isso é. Dia 16, celebra dia 16, 5 anos de ordenação presbiteral. Que Deus te abençoe. Amém. Maria Santíssima continue te apresentando esse caminho tão bonito, né? Muito fazendo obrigado. tão bem as nossas paróquias, as nossas famílias. Que bom, que bom. Frank, muito obrigado pela participação. Muito obrigado também pela sua contribuição na comunidade Nossa Senhora da Consolação. Deus te abençoe. Luciano, que está atrás das câmeras, né? Obrigado aí, meu irmão, pela disponibilidade. A Pastoral da Comunicação, a Pastoral Familiar, SCC, Famílias em Pé, que estão nos assistindo. Peçamos a Deus, sob a intercessão da Virgem Santíssima, sua poderosa bênção. Me ajuda, Padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos, né? Podemos cantar? Primeira música. Percebe
e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita, nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família, tua família, nossa família.